Vazou o FSR 4.1 que dá uma melhorada no upscaling da AMD. Não é assim um grande upgrade, tá mais para um tapinha no visual, mas ainda assim em algumas situações é bem interessante. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como instalar, tanto no Windows como também no Linux, mais especificamente no CashOS, e a gente vai comparar algumas capturas da versão atual com o 4.1 para ver o que realmente melhorou. Eu particularmente sou da opinião que o FSR 4 já tem uma ótima qualidade, é foda só a questão dos jogos que tem suporte, mas em termos de upscaling tem uma qualidade muito próxima do DLSS 4, às vezes ganhando, às vezes perdendo, vai depender da implementação e do jogo. Mas eu acho que o DLSS 4.5 tinha dado um upgrade, né, visual para quem usa placa da Nvidia, e para não ficar atrás, a AMD estava preparando já o FSR 4.1, que não saiu ainda oficialmente, mas a galera já vazou, então a gente já pode testar. Vamos para a mensagem do patrocinador desse vídeo e depois a gente vai testar o FSR 4 e eu vou ensinar como é que você instala. A gente tem falado muito de Linux aqui no canal, mas nesse começo de ano, se você está precisando de uma chave do Windows, mas não quer dar a bagatela de 1000 conto para comprar no site da Microsoft, minha recomendação é que você pegue uma chave OEM baratinha na gvgmol.com. Até porque usando o meu cupom AG25, o Windows 11 Pro está saindo por R$ 146,00, o Windows 11 Home R$ 124,00 e o Windows 10 LTSC, para quem ainda quer ficar nessa versão do Windows, R$ 78,00. E a ativação é bem simples, você vai receber a sua chave na página de compra da GVGMOL, copia o código, insere no sistema operacional equivalente e pronto, na mesma hora o seu Windows será ativado. Os links da GVGMOL estão na descrição do vídeo, confere lá. O que eu percebi é que o FSR 4.1 em geral vai entregar uma imagem com mais nitidez, vai entregar também uma imagem com menos artefatos, menos ghost, menos cintilação. A imagem vai estar, digamos assim, mais estável, e também você vai poder usar presets mais baixos, que você vai ter uma qualidade de imagem superior à versão 4.0.3. O impacto do FSR 4.1 no FPS é baixo, o que é interessante, né? Porque às vezes você tem uma nova versão do upscaling, mas ele, digamos, diminui um pouco o desempenho que você tem no jogo. Eu testei aqui no Resident Evil Requiem em 1440p, no preset gráfico máximo, só Ray Tracing desligado. Isso porque eu estou usando um RX 9060 XT, né? Então acaba sendo muito pesado para essa placa você colocar Ray Tracing. E quando eu estava na versão 4.0.3, a média de FPS era 105. Vocês podem ver aí que, inclusive, nesse momento aqui, eu estou pegando 108 FPS, embora a média seja 105. E na hora que eu vou mudar aqui, a média de FPS vai ficar praticamente a mesma coisa, ó, 108, 109, 105. Então, na prática, não tem impacto, o que é interessante, né? Porque muitas vezes você tem nova versão de upscaling, mas você perde FPS, não é o caso aqui do FSR 4.1. Dito isso, em 1440p, usando FSR em qualidade, a versão 4.1 por 4.0 é como o pessoal fala aí na internet, mudar de, água para water, né? É meio que a mesma coisa, sabe? Não muda muito, só tem um pouquinho mais de nitidez, tem um pouquinho mais de detalhes na sombra nos objetos distantes, mas não é assim uma grande mudança. Eu testei, por exemplo, também no The Last of Us Part 2, só para ver se outro jogo, né, teria uma diferença mais visível. E assim, não, tá muito parecido. Para não dizer que não tem nada, voltando aqui para Resident Evil Requiem, você percebe que alguns objetos, como esse cano aqui, ele na versão 4.0, ele tinha mais cintilação. É como se o upscaling não estivesse acertando direito como é que ele quer desenhar esse objeto, e aí por causa disso o objeto fica variando ali em tempo real na sua frente. Já no 4.1, embora também tenha, é bem menor do que você tem na versão 4.0, então a imagem é mais estável no 4.1. Mas onde eu acho que o FSR 4.1 realmente brilha é quando você coloca o FSR em desempenho. Se a gente pausar aqui a imagem, olha a diferença de detalhes, de nitidez que você tem aqui no braço da Senua em Hellblade 2. Na bolsinha também. Talvez o frame ali estava ruim, então eu aponto o frame aqui só para vocês verem que não. Na verdade, independente do frame, tem sempre mais detalhe na imagem da direita, que é o FSR 4.1. Não só no braço dela, da bolsa, você consegue ver mais detalhes também aqui desse pelinho que tem no pescoço dela, na roupa dela. Então realmente entrega mais nitidez, e não é só mais nitidez, é mais detalhes mesmo na imagem. Isso está bem claro aqui nessa cena, ó. Olha como está borrado nesse braço dela do lado de cá, isso é bem visível. Aqui não é só de água para water não, aqui realmente tem uma diferença,
E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes do FSR 4.1. Ele torna o modo desempenho e até ultra desempenho bem mais usável. A estabilidade também está bem melhor no FSR 4.1 no modo desempenho. Isso fica nítido olhando esse bueiro aqui de Resident Evil Requiem. Olha como o canto esquerdo tá esquisito, sabe? A imagem parece que tá meio tremendo, sabe? Ela não tem uma estabilidade, ela tá se modificando ali em tempo real, enquanto no canto direito isso é bem menos visível, é como se a tampa aqui do bueiro realmente ela tivesse lá parada. Aqui não, aqui parece que o upscaling está lutando para entender como é que interpreta esses buracos aqui do bueiro. Nessa outra cena aqui, no FSR 4.0, a gente pode ver como essa parte da água aqui, a estabilidade tá bem esquisita. Não foi desse jeito aqui que os desenvolvedores fizeram para essa cena. Aqui é o upscaling tendo dificuldade de redesenhar a imagem, né? Enquanto no 4.1 tá bem melhor. Não é assim o melhor reflexo sem Ray Trace que você vai ver no mundo, aí é culpa do Resident Evil Requiem mesmo. Esse jogo, se você não estiver usando Ray Tracing, tem umas coisas muito feias, mas tá bem melhor no 4.1. Tá mais nítida, tá mais definida, tá mais certinha, vamos dizer assim. Em 1080p, usando FSR em qualidade, eu deixei nessa resolução aqui porque é o modo que eu jogo, né? É um RX 9060 XT, não dá pra ficar em 4K, não dá pra ficar em resolução muito alta. Mas de qualquer forma, mesmo aqui em Full HD, no FSR qualidade, dá para perceber que tem muito detalhe a mais no FSR 4.1. Observem aqui esse canto, olha como está bem mais detalhado do que no 4.0. Aí pode ter até uma questão de preferência da imagem. Ah, eu prefiro que fique um pouquinho borrado, porque realmente nem sempre nitidez significa que a imagem é melhor. Tem algumas situações em que ter um pouco mais de blur, né, é até intencional. Mas eu não creio que é o caso aqui de Hellblade 2. Eu creio que aqui a roupa da Senua é realmente só o upscaling que tá fazendo a imagem ficar mais borrada. Se a gente olhar aqui no ombro dela, cara, olha essa diferença aqui, ó, desse pelinho que tem aqui. Tá bem mais nítido nesse canto do que no FSR 4.0. Porém, no Resident Evil Requiem eu não consegui perceber muita diferença. Tem um pouco mais de nitidez aqui na jaqueta dela, no cabelo, mas é pouquíssima coisa, não é muito significativo. Fica interessante mesmo quando você muda o FSR de qualidade para desempenho. Olhem aqui no canto esquerdo, no FSR 4.0, como na parte superior da grade está cheio de artefatos, cheio de cintilação. E também nessa caixa metálica está bem pixelada. Fica uns pixels assim de sombra, não sei, fica esquisito. Enquanto o 4.1 tem uma estabilidade de imagem muito melhor. A caixa metálica está bem menos pixelada. Essa parte superior da grade você quase não vê artefato. Tem uma coisinha ou outra se você der zoom, ficar observando. E eu acho que esse é o grande ganho do FSR 4.1. Ele consegue entregar uma imagem mais estável, principalmente nessas configurações do FSR mais baixa, como desempenho e ultra desempenho. Nessa cena que eu coloquei o FSR em ultra qualidade, se a gente parar aqui o vídeo, já dá para perceber que o 4.1 tem bem mais nitidez do que a versão anterior. Só que se o vídeo estiver rodando, né, que aqui é uma cena gravada, você vai perceber que nessa parte do lixo tem artefatos, cintilação, essa parte aqui também de ferro do lado da grade, que você não vai perceber no 4.1. A imagem é bem mais estável na nova versão. A minha percepção é que o FSR 4.1 entrega mais nitidez e mais estabilidade da imagem de uma forma geral, independente da resolução, independente do preset do FSR que você está usando. Mas onde ele realmente vai fazer diferença, onde ele realmente vai ter mais qualidade, que até uma pessoa leiga, se você colocar lado a lado, vai conseguir perceber que o 4.1 é melhor, é quando você coloca o FSR no modo desempenho, ultra desempenho e até no modo balanceado. Eu particularmente sempre fui meio noiado com o negócio de upscaling, então tanto o FSR quanto o DLSS eu sempre usei no modo qualidade, mas a partir dessa evolução que eu estou vendo no FSR 4.1, nos jogos que eu estiver zerando, eu vou começar a testar o modo equilibrado, o modo desempenho, para ver se dá para usar, porque são os modos que receberam mais upgrades nessa nova versão. Eu vou ensinar o método que é mais interessante de você instalar o FSR 4.1, que é através do OptiScaler. É uma ferramenta muito versátil que permite você instalar o FSR até em jogos que nem tem suporte. Ele meio que faz uma camuflagem do FSR através do DLSS ou do XeSS, né, que é o upscaler da Intel. E o método da instalação é muito parecido tanto no Windows quanto no Linux, então é versátil nesse ponto também. A minha única recomendação é que você não use o OptiScaler em jogos online,
porque ele buga no anti-cheat, dá erro, o jogo não abre, e se abrir você também tem chance de ser banido. Então se você usar em jogo online, aí é responsabilidade totalmente sua. Eu recomendo que para jogo online você espere sair a nova versão oficialmente, que em breve, não vai demorar muito não, coisa de alguns dias, no máximo 1 ou 2 semanas, já deve sair oficialmente pela AMD, e quando sair, através do Adrenaline no Windows, você vai conseguir fazer o update de forma bem simples, pelo menos em jogos que já tem suporte para FSR 3.1. No Linux tem um truquezinho que dá para você instalar em jogos online, eu testei no ArcRaiders, tenho usado já faz, sei lá, 1 semana e tem funcionado muito bem, mas novamente, se você for banido fazendo esse método, aí é responsabilidade sua. Eu tô mostrando aqui porque para mim esse é o método mais natural do Linux para jogar até jogos single player. Meu exemplo vai ser no The Last of Us Part 2 no Windows, que como vocês podem ver, no momento só tem a opção de usar o FSR 4.0.3. Para usar o FSR 4.1, você vai precisar de 2 arquivos que vão estar na descrição desse vídeo. Um dos arquivos é o OptiScaler em si, a versão mais recente, e o outro é o DLL vazado do FSR 4.1. Os arquivos estão zipados, então o primeiro passo é você extrair numa pasta de sua preferência. Tendo eles extraídos, você vai na pasta que o seu jogo está instalado. Se for um jogo do Steam, é só clicar com o botão direito do mouse no jogo, clicar em gerenciar e depois explorar arquivos. Dentro da pasta você procura onde está o executável do jogo. Às vezes é nessa primeira pasta mesmo, mas às vezes está em outro lugar e você tem que procurar. Por via das dúvidas, faça um backup do jogo, porque se der algum problema, aí você já tem uma cópia guardada e não vai precisar baixar de novo. Depois você copia os arquivos do OptiScaler, da pasta do OptiScaler, na mesma pasta do executável do jogo, substitui o que tiver que substituir, vai perguntar algumas coisas aí, você clica em sim. Depois você clica nesse arquivo que é um script de instalação mesmo, que é o setup windows.bat. Vai abrir essa tela do terminal do Windows. Em geral, na primeira opção você vai digitar 1 para fazer a instalação padrão, mas se por algum motivo estiver dando erro e você não estiver conseguindo abrir o OptiScaler depois de instalar, tente as outras versões do DLL também. A outra pergunta é se você usa a placa da AMD/Intel ou Nvidia. Obviamente aqui a gente vai digitar 1. E a última pergunta é se você quer ativar o spoofing do DLSS, que é aquilo lá que eu falei que você consegue camuflar o FSR no DLSS ou no XeSS. Geralmente você usa isso em jogos que não tem suporte para o FSR, The Last of Us Part 2 tem, então eu vou digitar 2, que é não. Já foi a parte mais difícil, agora pronto, o OptiScaler já está instalado. O próximo passo é você jogar o DLL vazado do FSR 4.1 na mesma parte do executável e do OptiScaler, pode sobrescrever se perguntar, e pronto, também está finalizada essa parte do FSR 4.1. Vocês podem ver que no menu de The Last of Us Part 2 já reconhece o FSR 4.1, mas para realmente funcionar, a gente vai precisar entrar no jogo e configurar o OptiScaler. Dentro do jogo você aperta Insert, que é o atalho padrão de teclado do OptiScaler, e vai aparecer essa tela. Não importa o que o menu do jogo diz, para realmente usar o FSR 4.1, você vai ter que trocar o upscaler nessa barra aqui de cima. Para o FSR 4.1, você seleciona FSR 3.x/4, clica em Change Upscaler e ele vai mudar para a versão mais recente suportada. Agora você clica em salvar nessa barrazinha de baixo e pronto, o jogo de fato finalmente está usando o FSR 4.1. No Linux é basicamente a mesma coisa passo a passo, só muda que na hora de executar o script de instalação, em vez de usar o setup windows.bat, você vai usar o setup linux.sh. O resto é idêntico, você vai instalar da mesma forma, ativar no jogo da mesma forma. Pra galerinha que tá querendo usar o OptiScaler em Resident Evil Hacking ou em outros jogos da Capcom, você vai ter que baixar o ReFramework, senão o jogo vai crashar. O link do repositório oficial do ReFramework vai estar na descrição do vídeo, lá vai ter um monte de opção. O arquivo do Resident Evil Hacking, por exemplo, é re9.zip. Com o arquivo baixado, você vai extrair tudo que tem dentro dele, mas vai copiar apenas o arquivo chamado deinput8.dll. O resto você pode ignorar, deletar, tanto faz. Você vai pegar esse arquivo e vai jogar dentro da mesma pasta que colocou o OptiScaler e também o DLL vazado da FSR 4.1. Pronto, o framework está instalado, não é muita dor de cabeça. E agora você só tem que dar uma configurada dentro do jogo. Eu abri aqui o Resident Evil Hacking e o ReFramework também inicializou junto. Vocês podem ver que tem essa janelinha aqui no canto da tela. Nessa nova janela, eu recomendo que você clique em Configuration e na primeira opção você mude o atalho para abrir o ReFramework, porque o padrão é que você use o atalho Insert, que também é o atalho do OptiScaler, então pode bugar.
Recomendo também que você selecione essa terceira opção para quando você fechar o reframework, ele não reaparecer sozinho quando você abrir o jogo novamente. Depois disso é só você configurar o OptiScaler como eu mostrei anteriormente, que é mudando lá o Upscaler para FSR 3.x/4, garantir que realmente está ativado o FSR 4.1 e finalizado, você consegue rodar os jogos da Capcom. No Linux tem o método de você instalar o FSR 4.1 nos jogos, basicamente só com DLL vazado e nada mais. É um método que eu disse que uso em Arc Raiders, funciona muito bem para jogos single player também, inclusive para mim é o método mais natural de você instalar o FSR 4.1 no Linux, embora se você usar em jogos online, é responsabilidade sua, se for banido, se tiver problema, embora eu acho que não vai dar problema nenhum. Nesse método, basicamente o que você vai fazer é copiar o DLL vazado e colocar na pasta System32 do jogo no prefixo do Proton. Em jogos do Steam, esses prefixos ficam na pasta compat-data, mas antes você precisa saber o ID do jogo. Então você vai na pasta Steam Apps e clica nos arquivos de texto que tem o nome App Manifest. Cada um desses arquivos tem um ID e um nome de jogo diferente, então você vai abrindo até achar o jogo que você quer fazer a alteração. No meu caso aqui, esse último é o de Resident Evil Hacking. Sabendo o ID, você volta na pasta compat-data, entra na pasta com o ID do jogo, depois entra em PFX, Drive C, Windows e por fim você acha a pasta System32. Aqui você vai colocar o DLL vazado. Pode sobrescrever se pedir autorização porque a gente não precisa do DLL antigo. Para esse método funcionar, o jogo já precisa ter pelo menos o FSR 3.1 para cima e no Steam você precisa estar usando ou o Proton Cache OS ou o Proton GE e colocar nas opções de inicialização do jogo o comando Proton FSR 4 upgrade igual 1 que nem está na tela. Eu acho que esse método não dá problema nem em jogo online, porque ele é como se a gente estivesse forçando de maneira manual no Linux uma atualização tipo o Adrenaline faz, atualizando o DLL do FSR para a versão mais recente no jogo. É isso que na prática o Adrenaline faz, né, o driver da AMD no Windows, e a gente está fazendo aqui de forma manual, né, de forma meio gambiarra. Como já falei, eu gosto do FSR 4, eu acho que oferece uma boa qualidade. Agora no 4.1 dá um upzinho de qualidade, principalmente nos presets mais baixos, tornando mais usáveis. Só que poucos jogos têm suporte oficial, aí você tem que ficar fazendo gambiarra. Nesse sentido, usar a placa da AMD é bem decepcionante, enquanto placa da Nvidia tem DLSS basicamente até em jogo indie pequenininho de 3 pessoas desenvolvendo. Tá bom, tô exagerando aqui. Mas, em geral, quase todo jogo que sai tem suporte para DLSS e o FSR é um jogo ou outro que tem o FSR 4. É bem broxante isso. E eu falo isso com a dor no coração, porque hoje em dia eu tô meio que full AMD praticamente, né? Porque se a AMD tá desse jeito, eu odeio também as coisas que a Nvidia tem feito, principalmente na suvinagem de VRAM. Mas tá difícil, cara. A AMD tá pisando na bola toda vez. Parece que vê ali um erro para cometer, ela sai correndo para se jogar. Tá difícil. Placa de vídeo, hardware, esse nicho tá meio zoado. Não queria terminar esse vídeo nesse tom negativo, mas é porque realmente é uma realidade que você enfrenta usando placa da AMD. Vai ter que ficar fazendo ali gambiarra, mexendo em coisa. Não me incomoda tanto pessoalmente porque eu até gosto, né? Mas não deveria ser a experiência padrão, a experiência do usuário comum. É isso. Obrigado pela companhia de vocês nesse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar like, de mandar um hype se você tiver opção aí. E se você puder, também se torne membro para ajudar financeiramente o canal, que nem a galerinha que tá aqui no canto da tela. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais!